Paz do Senhor, tudo bem? Classe dos juniores, como vocês estão? Que bom estar aqui para mais uma aula. Nós já estamos na lição número 2. Hoje quero passar para vocês um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus. Então, se você não pegou ainda, corre lá e pegue a sua Bíblia. Bom, hoje nossa lição ela fala da lição número 2, vencendo os amalequitas. Você já ouviu sobre essa história? Na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16, você encontra essa história e você pode meditar aí com seu pai, com a sua mãe, sobre essa história aqui dos amalequitas. E aí eu quero ler com vocês, antes da gente contar a história, quero ler com vocês aqui o nosso texto áureo, memorizando, que diz assim, ó: Tu, Senhor, cuidas de mim. Tá lá em Salmos, número 40 e o verso 17. E eu quero aqui dar sequência, falando com vocês. A gente sabe que o livro de Êxodo é o livro que fala da saída do povo de Deus lá do Egito, né? Eles eram escravos, e eu falei com vocês na aula passada que Deus libertou o povo, passou pelo deserto, e quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus destruiu, né, o exército de Faraó no mar, quando Moisés estendeu de novo o cajado e o mar se fechou para o exército de Faraó. Do outro lado do Mar Vermelho, o povo de Israel, eles cantavam alegres pela vitória que Deus concedeu a eles, pelo livramento que Deus deu a eles, pelo milagre de abrir o Mar Vermelho. Eles estavam muito felizes, então eles cantavam, dançavam, se alegravam e prestaram culto a Deus. Bom, depois disso eles continuaram ainda no deserto, andando pelo deserto, até que nesse deserto que eles se encontravam, eles também não estavam sozinhos, porque ali por perto tinha um povo que se chamava Amalequitas. E o povo amalequita, eles eram um povo muito inteligente e eles entendiam muito de guerra. E eles gostavam de lutar para conquistar o lugar deles. E eles entendiam que onde eles estavam, o lugar que eles estavam, era deles. Então eles não queriam mais ninguém lá. Então eles decidiram lutar contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E Moisés ali chamou Josué e falou assim para Josué: Josué, junta os homens mais corajosos que você tem, vamos montar um exército, eu vou subir para o monte e vou orar com Arão e Hur. Arão, vocês sabem que era o irmão de Moisés, né? O sacerdote. E Hur também era um outro sacerdote. Hur, tá? Quando eles reuniu todo o exército que eles conseguiram lá com os homens corajosos, eles foram guerrear, foram lutar com os amalequitas, certo? Moisés, ele subiu ao monte e foi orar, mas ele usou o cajado. Para que esse cajado dele? O cajado, ele representava a presença de Deus. Então Moisés subiu ao monte e ergueu o cajado. Enquanto ele estava com o cajado erguido, significava que o povo de Israel estava vencendo a guerra. E aí eles estavam vencendo os amalequitas. Mas Moisés estava cansado, porque ele já era de idade, já era um senhor. Então os braços dele começaram a baixar. Quando os braços dele começavam a baixar, o povo de Israel começava a perder. E aí Moisés, ele tentava erguer novamente, mas como ele já era um senhorzinho, o cajado era bem pesado para ele ficar sustentando no alto. Aí Arão e Hur tiveram uma ideia. Pegaram uma pedra, fizeram ele sentar e cada um de cada lado, Hur de um lado, Arão do outro lado, ergueram para ele as mãos dele, então seguraram nos braços de Moisés e ergueram, e Moisés segurando o cajado, e ali eles ficaram até o pôr do sol. Foi quando o povo de Israel venceu a batalha,
venceu a guerra contra os amalequitas. Que lindo, né? Saber que ali, aquele cajado, como Deus orientou para Moisés, representava a presença de Deus. Então, enquanto eles estavam ali com a presença de Deus, enquanto Moisés estava ali orando pelo povo, intercedendo pelo povo, o povo estava ganhando. Como é importante nós sentirmos a presença de Deus. Nós, quando temos a presença de Deus, nós temos proteção de Deus contra qualquer coisa. Sabe quando cai a chuva? Então, quando cai a chuva, a gente se molha se a gente não tiver uma proteção, não é verdade? Então, o que a gente pega? A gente corre e pega logo um guarda-chuva. E o guarda-chuva, ele vai proteger a gente da chuva e não vai deixar que a gente se molhe. Então, a chuva vai cair e não vai nos molhar. Assim é a presença de Deus. Nós estamos dependendo aqui do guarda-chuva para a chuva não molhar. Na nossa vida, crianças, nós dependemos de Deus. E assim Deus ele nos protege e nos livra de todo mal. E assim eu peço a você que coloque Deus na sua vida e entenda que você é dependente de Deus, somos dependentes de Deus. E sem a presença de Deus na nossa vida, não tem como a gente ficar protegido. Que você possa entender isso, crianças. E assim como Moisés fez naquela tarde, erguendo aquele cajado, orando, intercedendo, assim é na nossa vida. Precisamos estar firme com Deus, orando e intercedendo uns pelos outros. Moisés, ele fez um culto de agradecimento. E naquele momento, ele fez, assim que a guerra acabou, ele levantou um altar e colocou o nome daquele lugar assim: o Senhor Deus é a minha bandeira. Assim ele chamou aquele lugar onde ele levantou um altar para adorar a Deus, para agradecer a Deus pela proteção de Deus durante aquele período que eles estavam guerreando, e em todos os outros momentos também. Seja dependente de Deus e assim Deus ele vai sempre estar com você, te protegendo de todas as coisas. Fique com Deus, façam as atividades, me envie, feche seus olhos neste momento. Vamos agradecer a Deus por esta aula. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse período, por esse momento, que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos ajudar a continuar firme, Senhor, na Tua presença e que a Tua palavra faça morada em nossos corações, porque nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Dependemos de Ti, precisamos de Ti e que o Senhor possa vir com a Tua presença, encher a nossa vida e nos proteger, nos livrar de todo mal. A cada criança que está assistindo, Senhor, essa aula, que assistiu essa aula, que o Senhor guarde ela, a família, supra as necessidades, Senhor. Fica conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.